gente, estamos aqui com mais um podcast aqui no Ivanicast. Eu sou o Bernardo. Eu sou o Arthur. E puxa a vinheta. Bom, hoje nós temos um convidado muito especial aqui. Pode se apresentar? Bom, obrigado pelo convite, agradeço a todos pelo convite. Sou professor Ale, mais conhecido como Ale Santiago. Trabalho aqui na região há um tempinho, com educação física e outras coisas. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, explica pra gente como que foi fundar assim a equipe lá do Juqueri. Bom, vamos lá. A equipe Juqueri, para quem não conhece, é uma equipe de badminton, né? Um esporte pouco conhecido aqui no Brasil, mas é o segundo esporte mais praticado no mundo, apenas atrás do futebol. A ideia começou comigo e com o professor Eduardo de Mariporã, depois que a gente fez uma oficina, né, dizendo assim, com os professores da cidade, e a gente achou o esporte bacana. Eu já conhecia da faculdade, né, quando eu me formei em educação física, e aí a gente resolveu participar, criar, só que no começo a gente não tinha um nome para a equipe. Como a gente era eu de Franco, daqui de Franco, e ele de Mariporã, e como as duas cidades, né, eram uma só e antigamente se chamava Juqueri, a gente acabou juntando o nome. E também porque todo mundo falava que a gente era louco, né? E como todo mundo sabe, Juqueri é a cidade dos loucos, né? A gente brincava, então acabou ficando Juqueri Badminton. Bom, nesse desenvolvimento assim desse projeto, assim, teve algumas dificuldades iniciais assim? Só não teve facilidade. A dificuldade vem de brinde, né? Abriu, pensou em alguma coisa, tem dificuldade de qualquer jeito, né? No começo, como eu disse pra vocês, é um esporte que é muito praticado fora do Brasil, né? Sim. É um esporte na China, na Índia, ele é muito desenvolvido. E aqui no Brasil a gente tinha muitas dificuldades com o quê? Conseguir material. Então todo o material que a gente tinha, ele era basicamente importado. E a gente tinha dificuldade do quê? De arrumar um espaço pra gente conseguir jogar, treinar. Conseguir pessoas que comprassem a ideia com a gente e o material mesmo. Quando a gente conseguiu o material, que aí uma empresa aqui de São Paulo começou a trazer para cá também, ela produzia, inclusive patrocina nosso atleta que disputa as Olimpíadas, aí a gente começou a ter mais facilidade. Mas a grande dificuldade era para conseguir mesmo o material e depois convencer as pessoas a fazer a modalidade, né? A conhecer a modalidade. Então, realmente... E porque aqui no Brasil, a maioria dos esportes, na verdade, às vezes é um pouco ofuscado por causa do futebol, né? Que a gente é conhecido como país do futebol e tal. Mas é muito interessante saber sobre outros esportes também ao redor do mundo. O badminton, eu admito que eu não conheço muito sobre badminton, mas parece ser algo interessante. O badminton ele tem algumas peculiaridades, né? Ele, normalmente a galera olha assim e fala o bad o quê, né? Porque todo mundo acha que o nome do esporte ele tem uma tradução, na realidade não. Ele foi criado lá em 1800 e Guaraná com rolha, não tem uma data precisa, né? Então a gente não tem essa data, mas foi criado na Índia e aí foi trazido para a Inglaterra e aí recebeu o nome por conta do castelo de Badminton, que era onde ele era praticado pelos soldados ingleses. E o nome Badminton mesmo vem por conta desse nome, né? Desse castelo. E na realidade, no início ele é chamado de Puna, é um nome meio estranho, então falar assim, é esquisito esse nome, né? E o badminton ele vem um pouquinho do tênis de mesa, né, no caso também, e do vôlei, mistura um pouquinho de tudo, só que a gente utiliza uma raquete e ao invés de ter uma bola, é um dos poucos esportes, né, que não utiliza uma bola, utiliza uma peteca. Bom, explica pra gente como que é um pouco do badminton assim, mas... Bom, o badminton ele começa, né, como eu disse pra vocês, na Inglaterra, e ele começa sendo jogado de uma forma mais arcaica, bem mais simples, né? Sim, sim. As filhas do Conde de Belfort, que é o cara que criou, né, o nome badminton, elas que começaram a criar as petecas. As petecas na época eram feitas com penas, né? E as filhas dele pegaram as rolhas da champanhe, dos vinhos e espetavam 16 penas na peteca, e assim surge a peteca. Então a rede era uma rede de 1,60 m no máximo, né, na época, né? Hoje é 1,54 m. Então hoje eles continuam jogando da mesma forma que era lá nos primórdios.
Então a gente usa duas raquetes com o pescoço mais longo, diferente da do tênis, e a gente usa basicamente as mesmas regras do vôlei, que é deixar cair no chão, passando por cima da rede, caiu a peteca no chão, acabou o jogo. Ou marca-se o ponto, né? Hoje se joga com 21 pontos, tá tendo uma loucura aí que a galera tá querendo trocar, né? Que nós jogamos com 3 sets de 21, mas eles estão querendo mudar para 5 sets de 15 pontos. Então a gente está nessa transição. Todo ano tem uma mudança, todo ano tem uma diferença. E assim como o futebol na China e na Índia, ele é muito famoso. Vamos comparar assim, um dos atletas que eles têm lá é comparado com o Neymar aqui no Brasil. Se sair na rua, ele não consegue andar. Tanto que ele tem, desde que surgiu a modalidade nas Olimpíadas em 92, ele basicamente, a China ganhou todos os anos, né? Todos os anos a China estava sempre na final e ganhando as modalidades. Salvo no feminino, que tem uma espanhola, né, que conseguiu esse título da campeã olímpica. É engraçado, né? A gente vê que a maioria dos esportes tem meio que uma semelhança. Por exemplo, o badminton tem a semelhança do tênis de mesa, assim, pá. E é engraçado, né? Como tem meio que uma diversidade, como o futebol. Tem o futebol de areia, o futebol de campo, futsal. Então, o badminton, ele tem, se eu não me engano, mais umas derivações. A gente tem o air badminton, que é para se jogar na praia. Tem o blackminton, que é para jogar no escuro. A peteca, ela é brilhante. As raquetes também são azuis, então você apaga as luzes e você consegue jogar. E tem o crossminton, e antigamente era conhecido como speedminton. Na realidade, esse a gente joga dentro de uma quadra de tênis sem rede. Então a gente consegue fazer com que a peteca atravesse. E a engraçada desse jogo é que a peteca ela tem um furo no meio para diminuir a resistência do ar e ela assovia. Então você consegue se localizar por isso. E também tem o badminton, que é uma mistura de tênis de mesa com o badminton, uma raquete pequenininha, parecida com o tênis de mesa. Só que a gente usa a peteca também em uma quadra um pouquinho menor. Muito interessante. Bom, e agora voltando aqui a você, como surgiu a sua ideia de criar o programa Falando de Badminton? O que mais te motivou, assim, no caso? Na realidade, o programa Falando de Badminton, a gente não teve uma ideia de lançar um programa e tal. O que acontece? Em 2020 vem a pandemia, né? Tinha acabado de entrar numa escola particular aqui de Franco da Rocha. E aí acaba-se tudo, né? E aí eles meio que falam assim, vamos ter que fazer aula online. Bom, o que te motivou a criar o seu programa Falando de Badminton? Bom, o programa Falando de Badminton, ele surge num momento bem complicado pra gente, né? Aqui no nosso país e no mundo, que foi a pandemia. Eu tinha acabado de entrar numa escola particular e a gente foi meio que obrigado, né? A trabalhar com a tecnologia, criar lives, aprender a falar um pouquinho com os nossos alunos através da internet, né? Então a gente acabou criando essa ideia e eu, para aprender um pouquinho mais, aí chamei uns amigos um dia pra gente fazer um bate-papo, né, online, como a gente não podia sair de casa, e a gente resolveu, vamos fazer semana que vem um encontro, né? A gente falava assim, vamos falar besteira, vamos fazer um churrasco sem churrasco, né, e vamos nos encontrar online. E a gente começou, falou assim, semana que vem que acho que a gente montar um programa falando do badminton. Eu falei, vamos tentar. Então era parecido com uma rádio, assim. A diferença é que cada um estava na sua casa e a técnica ficava toda comigo, né? Entendi. E era bem legal, assim, porque a gente trazia pessoas de fora, a gente conseguiu trazer atletas olímpicos para falar com a gente trouxe técnicos. Então, como é um esporte que no Brasil não era tão difundido e conhecido quanto o futebol, ficou bacana. O problema é que, assim, como é um esporte, entre aspas, desconhecido, ele ficou mais dentro do nicho, né? Dentro do campo do badminton. Então, todo mundo que jogava badminton, todo sábado de manhã, às 10 horas, estava lá com a gente, logado. Aí a gente fazia ao vivo, né? Então, a gente logava no YouTube, abria a live, chamava o convidado. A gente teve o Igor, que é o nosso representante das últimas Olimpíadas, da Dinamarca, direto com a gente. Muito louco. E aí a internet dele caía, a gente falou assim, a internet no Brasil tá melhor que a da Dinamarca. Caindo toda hora a internet dele. E a gente fez esse bate-papo e a nossa live durava, 3 horas. Uma live de 3 horas, aí a galera falou assim, como é que pode? Começa às 10 horas da manhã, vai até 1 hora da tarde. Tinha vezes que a gente tava almoçando, não dava nem tempo de almoçar, porque era
muito rápido, né? Então, vamos fazer. Imagino que era muito, muito corrido. Até demais. porque, cara, uma live de 3 horas, assim, e com essas, como você disse, o que faltava era a facilidade, o que mais tinha era a dificuldade. Sim. Era muito difícil, né? Era Perfeito. cuidar de toda a parte técnica. Verdade. É assim, que a gente vai aprendendo, né? E aos pouquinhos a gente vai juntando. E foi bem legal, foi um divisor de águas, né? A gente saiu de um esporte que ninguém conhecia nada. E aí começamos a fazer, até a Confederação Brasileira de Badminton, a gente fez o primeiro debate entre os candidatos à presidência da confederação pela nossa live. Então, por exemplo, quando voltamos da pandemia, a gente começou a ir nos campeonatos, a galera falou, os meninos do Juqueri Badminton, o pessoal aí queria tirar foto, queria saber quando é que ia ser o próximo programa, como é que ia funcionar. Aí o problema é que assim, acabou a pandemia, graças a Deus, né? O problema é que aí a gente começa a volta à vida normal, né? Então, pelo que eu vi, o esporte, ó, esse programa de você, assim, no começo foi bem acolhido, né? Foi bastante acolhido, isso aí eu não posso reclamar. A gente até brincava, cada semana era um tema, né? Falando de para-badminton, viajando com badminton, a gente tinha as nossas... Os tópicos. Nossos tópicos, aí a gente criava as nossas vinhetas, as nossas aberturas eram conforme a gente achava que ia ser legal. Fazer aquela brincadeira, a gente chegou até a ter patrocinadores, a gente conseguia aquela galera pra gente para bancar o canal. Então ajudava bastante os patrocinadores. E aí, como a galera não conhecia, lembra que eu falei no começo que a gente tinha que importar o material, então essa pessoa, ela importava e revendia esse material aqui no Brasil, então a gente tinha o nosso cupomzinho de desconto. Então foi uma época bem bacana. Dá saudade, mas eu não faria de novo não. E depois disso você entrou mais na área paraolímpica, né? Em trabalhar Isso. com pessoas com deficiência, assim. Isso, essa é uma parte que eu sempre gostei, né? Desde a época da faculdade, achava no começo muito difícil. Assim como todo mundo, né? Quando não trabalha na área, tem um certo preconceito com qualquer tipo de deficiência. E aí a gente estava, por acaso, num evento, aí chegou uma galera e falou assim, a gente tem um grupo tal, que eles vão fazer um encontro nacional. Ele falou assim, mas que grupo que é esse? Eu falei, é o grupo de nanismo. Na época eu nem sabia o que era nanismo, né? Porque a gente, na época, a gente estava naquela transição, mudava algumas nomenclaturas, né? Então a gente conhece como anão, né? E aí não é o correto falar hoje a pessoa com nanismo, né? Então eles nos convidaram para participar do segundo encontro nacional de nanismo. Chegou lá, tinha mais de 400 pessoas com nanismo, cada uma com um tipo diferente de nanismo, porque o nanismo ele tem várias formas de acontecer, né? Então tem várias divisões. Então desde do mais simples até o mais complicado. E aí foi onde que a gente começou a falar, não, é bacana, vamos ajudar, né, essa comunidade. E essa comunidade nos acolheu de uma forma que a gente nunca tinha visto. Então, para esse primeiro contato, assim, né, na área paraolímpica, foi bem acolhedor. Foi bem acolhedor, porque a gente chegou com aquele negócio. E era muito estranho, porque no dia do evento, basicamente, nós éramos os únicos de pessoas de estatura normal. Né? O restante, tudo pessoas com nanismo, e a gente não sabia nem como conversar. Como agir, no caso. Então. A gente não sabia se a gente abaixava, se eles... A gente ficou perdido. E aí eles foram, a gente sentou, conversou com eles, ensina pra gente como é que faz, né, pra tratar, pra conversar. E aí foi abrindo portas, aí a gente começou a trabalhar com pessoas com outras modalidades, né, os cadeirantes. Em Caieiras aqui eu cheguei a ter alunos com deficiência cerebral, intelectual no caso. Trabalhei com crianças com autismo, né? Trabalhei também com síndrome de Down. Então a gente vai criando esses subterfúgios aí, essas formas de se trabalhar. Bom, e qual foi o seu maior aprendizado, assim, trabalhando com o Comitê Paralímpico? Cara, de verdade, eu acho que assim, o meu maior aprendizado foi quando eu fui convidado pela primeira vez para trabalhar no Festival Paralímpico. E o Festival Paralímpico ele acontece sempre no meio do ano, né, e a gente atende todas as crianças com e sem deficiência nesse dia. E aconteceu nos anos que eu participei aqui em Caieiras. E o primeiro ano que eu fui convidado para trabalhar com badminton, a gente atendeu quase 200 crianças com deficiência. Caramba. Então chegava de Franco, Mariporã, Cajamar, Santana do Parnaíba. E aí, assim, você está preparado para trabalhar com um tipo de deficiência. Chega naquele dia... Tem diversos danismos. Diversos, você fala, meu paralisia Deus do céu. cerebral. E aí, o que você faz? Vamos brincar. É. E uma das coisas que eu sempre falo, a melhor maneira de se aprender é brincando.
E essas crianças brincavam, se divertiam. E a gente tinha um período, a gente chamava de rodízio. Eles começavam numa modalidade, davam um tempo, eles trocavam de modalidade. A gente ofereceu 3. No ano seguinte a gente ofereceu 5. E no outro ano a gente ofereceu 6 modalidades. Então, meio que fazer a inclusão, assim, né, das pessoas com deficiência foi difícil ou foi fácil? Muito difícil, mas muito prazeroso, cara. De verdade. Gratificante de ver, no caso, né? Nossa, demais. E aí, quando você começa a ter esse know-how, essa ideia de quanto você é importante para essa pessoa, parece que seu trabalho ele é mais valorizado. Tanto que quando eu tive meu projeto, eu fiquei com esse projeto do badminton e para badminton durante uns 5, 6 anos. E a galera fala assim, você ganha bem. Eu falei, não ganhava. Era um trabalho voluntário que eu fazia com essa galera. E era um trabalho prazeroso. E assim, não me arrependo. Aprendi muito, conheci muitas pessoas. Conheci o Centro Paralímpico, onde a galera das Paralimpíadas aí treina. É uma estrutura fenomenal. A galera te acolhe de uma forma ímpar. Não tem o que falar. É uma coisa que só quem tem essa vivência vai poder explicar e sentir o que eu estou falando. E até falo para vocês, é uma coisa que se de repente a escola, um projeto, vocês conhecerem um dia o Centro Paralímpico aqui na Imigrantes. É aberto ao público, tem dia de visitação. E quem sabe vocês não conhecem os nossos atletas paralímpicos lá, que foram para as Olimpíadas, de repente. Pega um dia, eles estão tudo lá. E eles são bem acessíveis também, é bem legal. Então a gente vê como pode chegar tão longe, né, o esporte paralímpico. Como você disse, pessoas, aquele na Dinamarca. E acaba que no final também é tudo uma questão de adaptação, né? Sim, sim. O mais difícil talvez seria o projeto na área de incluir, assim, porque, querendo ou não, como você disse, vocês não estavam acostumados a chegar lá, tratar pessoas com nanismo. Querendo ou não, é meio constrangedor, né? Chegar, como que trata, não sei o que, assim. Sim, e eu tenho alguns momentos que até a gente brinca que terminava os treinos, vamos almoçar e tal, né? Mas com o pessoal do nanismo. Aí chegava nos restaurantes, eles colocavam a galera num cantinho do restaurante. E aí, enquanto eu, por exemplo, eu era, como eu disse pra vocês, era o único que era de estatura normal, né? Enquanto eu não levantava o braço e pedia alguma coisa, eles não vinham atender o pessoal. E aí eu me sentia mal. E assim como em outras modalidades que a gente participa com essa galera que tem algum tipo de deficiência, as pessoas julgam que o deficiente ele não é capaz. Sim. Mas se você vê esses caras competindo, treinando, eu tenho quase certeza que muitas das pessoas que têm esse preconceito não fariam a metade do que eles fazem. Verdade. E também não é só você que fica mal, né? Também as pessoas, principalmente elas, porque é muito meio que difícil você saber que você é tratado com uma indiferença, assim, no caso. Então, e ainda por uma coisa que você nasceu, uma coisa que você não controla. Você não teve culpa. Isso é uma das coisas que a gente tem uma grande dificuldade, né? Assim como, por exemplo, no vôlei sentado. O vôlei sentado começa por conta de uma deficiência que a pessoa adquire durante a vida, né? Tanto que a primeira seleção de vôlei aqui no Brasil foi da galera que era motoboy, então... Aí vai surgindo as adaptações, né? Então a gente vê que a ideia do constrangimento é uma coisa que a gente devia acabar com isso. Dentro de uma escola, dentro de um hospital, dentro do transporte público. Então uma pessoa com deficiência, ela tinha que ser um pouquinho mais vista no nosso país, né? Tem mais reconhecimento, mais, talvez às vezes muito mais respeito, né? Porque um dos principais problemas são a base de preconceito que essas pessoas sofrem. Eu acho que a palavra que você falou é o que a gente busca, é respeito por essas pessoas. Sim. Porque eles têm direitos iguais aos nossos, né? E muitas vezes a gente acaba cerceando essas pessoas de um direito que eles adquiriram, não só por conta da deficiência dele, mas do momento que acontece no nosso país também, né? Como você enxerga o futuro desses... Porque você pode... É notável que essas pessoas vão longe, né? Como você enxerga o futuro assim? Eu penso assim, o futuro do esporte, não falo só do badminton, mas do esporte paralímpico no Brasil, vai depender muito disso aqui, de escola, de pessoas como vocês. Porque muitas vezes uma pessoa com algum tipo de deficiência, ela prefere ficar dentro de casa, com vergonha, com medo. A gente está numa cidade aqui, por exemplo, que está em nível de desenvolvimento. Mas, por exemplo, a gente está com uma obra aqui do lado. Vocês acham que, por exemplo, a pessoa com cadeira de rodas conseguiria chegar na escola de vocês se não fosse de carro? Imagina um colega de vocês aí, por exemplo, cadeirante. Como é que ele faria para chegar na escola se ele não tivesse uma ajuda?
como a gente no nosso bate-papo offline aí, das pessoas com deficiência visual. Então a escola, eu acho que é o lugar que a gente começa com tudo, onde a gente tem que entender e acolher. Criar um certo caráter também. Sim, isso é que é a inclusão, né? Não é porque a pessoa com deficiência. Na realidade, a inclusão é a partir de todo mundo, né? Sim. Ela é incluir todos, com deficiência ou sem ela. E é o certo, cara, não é legal a gente ver que essas pessoas são tratadas com uma certa diferença, sendo que, como o Bernardo disse, nem elas tinham culpa de ter nascido assim. Não existe, né? Não faz sentido, né? Uma atitude muito feia. Aí basicamente também existe o preconceito assim que a pessoa não tem intenção, às vezes, mas ela acaba tratando diferente porque, sei lá, parece que já é alguma coisa que tá ali no ar da sociedade praticamente. Uma das coisas que eu vejo é que assim, a gente tem esse problema porque a gente muitas vezes não conhece. Então a gente acaba falando alguma bobagem sem conhecer. E assim, eu não conheço tantas pessoas com deficiência aqui na nossa cidade. Mas, segundo o censo, a gente tem quase 7 mil pessoas com deficiência aqui. Quantas pessoas com deficiência vocês conhecem na rua de vocês? Eu não conheço nenhuma. E onde que esse censo levantou essa informação? Isso deveria ter mais informações para nós, passarmos como professores, passarmos para vocês entenderem também, porque vocês que vão dominar isso aqui para frente. Vocês que vão controlar esse país aqui daqui para frente. E como é que a gente vai ensinar os menores a tratar uma pessoa com deficiência se a gente não sabe nem onde eles estão e o que eles têm? Então, acho que a primeira coisa era criar uma campanha, sei lá, a nível bairro, depois cidade, depois vai aumentando, para ficar bem bacana para falar sobre isso. Acho que, mesmo aqui na escola, eu acho que eu nunca vi ninguém com deficiência. E isso realmente é uma coisa que me deixa pensativo, sabe? Porque como é que a gente sabe que tem tantas pessoas, mas a gente não vê? Então, hoje, né, a gente tem um aumento das crianças dentro do espectro autista, né? Então, as crianças com deficiência física, que eu falo, que eu conheço mais, a gente quase não vê. A gente vê mais com as crianças com deficiência intelectual, essas coisas do gênero. Mesmo assim, a gente só sabe hoje, muitas vezes, por conta daquele cordãozinho. Verdade. Né? Porque a deficiência não tem cara. E não tem jeito. Eu sei um pouco mais sobre a questão de adaptação porque meu irmão mais novo, ele é diagnosticado com autismo grau 1. E realmente, ele é uma criança que, basicamente, se você olha pra ele assim, você vê ele assim brincando e tal, você não fala que ele tem nada de diferença. Porém, ele, onde age mais é mais em lugares cheios e tal. Sim. Na escola mesmo. Na verdade, a gente foi descobrir isso por causa da escola. A escola dele falou pra gente procurar assim porque tinha suspeita que ele tinha alguma coisa assim diferente. Mas é isso. E assim, como vocês são os mais velhos, a gente tem que ter essa acolhida com os pequenos também, né? E dentro do esporte não é diferente. Dentro do esporte, muitas vezes existe a cobrança da própria pessoa, né? Dentro da modalidade. Então, são N modalidades. E a ideia é, por exemplo, todo mundo gosta de uma aula de educação física, exceto algumas pessoas que eu conheço, que eu prefiro não falar, né? Que tá aqui com a gente, ela disse que gostava, né? Mas assim, quando a gente adapta alguma atividade, por exemplo, um vôlei, vamos fazer um vôlei sentado. Por que a gente está fazendo um vôlei sentado? A primeira questão não é reclamar com o professor por que ele está fazendo aquilo. É perguntar por que ele está querendo que a gente entenda que aquilo exista. Porque de repente lá na frente a gente pode estar precisando disso. Eu participei de uma palestra essa semana que uma menina ela falou que ela começou a aprender Libras porque a prima dela era surda. A gente só vai aprender as coisas porque a gente necessita? Não, a gente tem que trazer isso junto com a gente. E é legal esse negócio que você falou do seu irmão. É uma coisa para você trazer para seus colegas também, né? Para você mostrar que você entende e que de repente você se torna uma referência naquilo que você conhece. É uma questão assim que o meu irmão, ele sempre foi, não é nem por conta do autismo, mas ele sempre foi uma pessoa meio difícil de se lidar. E aí foi onde eu aprendi a ter paciência. Então, é que o autista ele vê o mundo com outros olhos, né? Ele vê de uma forma diferente, ele sente o mundo de uma forma diferente. Bom, gente, vamos trocar aqui de apresentador. Muito obrigado.
Oi, gente, meu nome é Yasmin, estamos aqui no segundo bloco e vamos retomar o assunto. Bom, acho que a gente parou falando sobre adaptação, né, deficiências em geral. O que, assim, o que você acha que está faltando na sociedade, assim, pra gente começar a ter mais, a ver as pessoas com outros olhos, assim, pra todo mundo ver do mesmo jeito, assim, as pessoas? Eu acho Que não tem diferença e tudo mais. isso, Então. isso é bom. Boa pergunta. Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é empatia. Ser E humano, respeito, né, o próximo. muito. Essas coisas a gente tem que trazer de casa para o nosso dia a dia. Não, a gente não aprende isso na escola, a gente aprende no nosso dia a dia dentro de casa, conhecendo um pouquinho as diferenças. Porque se você for analisar mesmo, todos nós temos efeitos. Alguns mais visíveis, outros menos. Então, para a gente ter o que mudaria, não tem jeito. É estudar, aprender, ter empatia, respeitar o outro. Na sua dificuldade. Eu sei que muitas vezes parece engraçado, muitas vezes é engraçado pra gente. E quem tá do outro lado? A gente tem que pensar um pouquinho nisso também, né? Acolher essa pessoa. Muitas vezes uma criança que enxerga mal, não ouve direito, uma criança que de repente ela tem uma marcha, um andar diferenciado, todo mundo tira sarro. Então acho que a gente precisa ter essa empatia, entender a dificuldade que aquela pessoa sente e se colocar um pouquinho no lugar dela, para ver se a gente é gostar do que acontece com ela ou não. Verdade. Quando acontece alguma coisa assim com a gente e tudo mais, a gente não gosta, né? Porque a gente tem que fazer com o próximo. Exatamente, falou tudo. E você já pegou alguém fazendo algum tipo meio que de bullying, isso ou não? Isso aí é em todo lugar, né? Vou contar para vocês uma história em um campeonato da Federação de Badminton. A gente estava em Campinas, dentro de um clube chique. Não vou falar nome para não ficar chato, né? Mas eu estava com o meu amigo, o meu atleta, o Fernando. Ele tem nanismo, né? Ele tem acondroplasia. E foi muito estranho, porque a gente estava num evento de para-badminton, ou seja, a gente tinha mais de 200 pessoas com vários tipos de deficiência. E aí ele falou, tô com fome, vamos almoçar? Eu falei, vamos. Aí a gente desceu até o restaurante do clube, e na hora que a gente estava voltando, vinham descendo uma galera e umas crianças, uns adultos e umas crianças. Os adultos começaram a rir, atravessaram a calçada, e as crianças começaram a tirar sarro dele. Aí eu ia falar uma coisa e ele falou assim, não, deixa que eu falo. Ele também é professor, aí ele chamou as crianças, perguntou por que eles estavam rindo. Aí um menino falou assim, mas eu não estava rindo, eu falei para eles pararem. Ele falou, não tem problema. De repente seus amigos estão rindo porque eles não sabem o que é. Verdade. E aí ele meio que deu uma palestrinha ali no meio da coisa. E foi legal o jeito que ele tratou as crianças. Se fosse outra pessoa, tinha xingado. E acho que isso fica pior. É mais fácil. Aí as crianças saíram, pediram desculpa. Deve ter ficado com a consciência pesada. Ficaram. Né? E aí o mais legal foi que depois ele falou assim, eu tô jogando. Sobe na quadra depois pra ver a gente jogando. As crianças foram lá na quadra e torceram pra ele. Caramba. Foi muito legal. Aí dá pra você ver a empatia que você trouxe. De repente Sim. a criança nem sabia que existia aquilo. Então, é culpa da criança? Não. É do porque é algo ambiente. novo, né? E outra, é um ambiente que ela vive. Muitas vezes ela não tá acostumada com isso. Verdade. Aqui na escola mesmo, eu acho que seria estranho se tivesse, né, algum adolescente ou uma criança que tivesse esse nanismo. Porque já tem deficientes e autistas aqui, e o povo meio que não liga assim, piorou. Então, né? é que às vezes é muito pela questão de que às vezes eles se isolam e às vezes as pessoas isolam eles. É verdade. E aí que eu falo pra vocês, a inclusão tá onde? Porque assim, a pessoa que tem deficiência, se você tem uma deficiência, qual a primeira coisa que você vai fazer? Você vai ficar no seu canto. Sim. Você quer se esconder? Defesa, né? Defesa. Se a pessoa é bem acolhida, ela vai para tudo quanto é lugar. Ela transita por qualquer lugar. Né? Então, é fácil quando ela é bem acolhida. Sim. E assim, eu falo que eu dou sorte com os meus alunos. Acho que depois que eles sabem que eu trabalho com pessoas com deficiência, eles começam a ter um pouquinho mais de empatia e respeito pelos outros. A gente fez na escola que eu trabalho, a gente fez uma feira
gente tem uma feira cultural que acontece todos os anos, né? E a gente conseguiu falar com o Daniel Dias. Daniel Dias é o maior medalhista paralímpico de natação de todos os tempos. Eu não falo do Brasil, do mundo. Aí eu tinha um amigo em comum, ele me passou contato, liguei. Aí a gente mandou pra ele algumas perguntas e uns vídeos. A gente falou, ele nunca vai responder isso aí. Na outra semana ele falou que só não veio na escola porque ele tinha compromisso fora do Brasil. Mas ele mandou o vídeo pra gente, respondendo todas as questões. Aí você imagina, um pai vendo o filho fazendo uma entrevista para um multicampeão paralímpico, ele fala assim, meu Deus do céu, que mundo que eu vivo que eu nunca falei pro meu filho sobre isso. E aí começa a abrir. A gente tem aqui na cidade atletas paralímpicos que eles saem daqui e vão treinar em São Paulo e a gente não conhece. Na prefeitura de Franco aqui tem uma galera que sai daqui, crianças que saem daqui para ir para o Comitê Paralímpico treinar. De Caieiras, Cajamar, Morato. Morato, a PAI é cheio de atleta. Na verdade, e de qualquer esporte, né? Não só do... De qualquer esporte. Eu falo assim, a galera começa, a gente normalmente pega aqueles esportes que são mais fáceis, entre aspas, de trabalhar, como atletismo, a natação, né, a bocha. Então a gente vai trazendo aquelas modalidades que são mais simples, que dá para adaptar dentro de uma escola, por exemplo. A gente tem uma modalidade que eu acho muito legal, que quase ninguém conhece, que é o taqueovôlei. É jogado uma mesa de ping-pong, 6 pessoas de cada lado. Dá para jogar pessoas com deficiência visual e pessoas que não têm deficiência alguma. E todos jogam do mesmo jeito que o vôlei. Cada uma dá um toque na bolinha e passa. A bolinha tem um guiso. Então é uma coisa que, assim, dá para ser trabalhado? Dá. Precisa de quê? Força de vontade. Então, acho que a questão para a sociedade, a chave da inclusão seria ensinar desde cedo, as crianças pequenininhas mesmo, no pré, essas coisas assim, ensinar de forma lúdica, não ensinar de forma, esse coleguinha, ele é especial, porque isso não vai fazer as crianças terem empatia, isso na verdade vai fazer as crianças só ignorarem. E rejeitarem, né? Então, isso é uma coisa que a gente presta atenção, que é o que acontece, basicamente. Normalizam bastante isso daí. Verdade, Bernardo. Você tá fazendo faculdade de quê? Esse cara tá me falando de lúdico essa hora da vida, no nono ano. Cara, é isso. É o que eu falo no começo pra vocês. A gente aprende através da brincadeira. Brincadeira pensada, não é uma brincadeira de qualquer jeito. A gente vai, cria uma brincadeira para que essa criança se entenda de uma forma lúdica o que está acontecendo de verdade com o outro, se colocar no lugar do outro. Eu trabalho também com formação de professores e a gente tem no programa paralímpico, a primeira vez que eu fui falar sobre parabadminton, eu entrei de cadeira de rodas. Eu aprendi a tocar uma cadeira no comitê. Os meus atletas me ensinaram a tocar cadeira. Eu cheguei na quadra de cadeira de rodas. Aí a galera, putz, o professor é cadeirante, ele vai ensinar pra gente, não sei o que lá. No meio da aula eu levantei. Mas você não é cadeirante? Eu falei, não, eu sou cadeirante. Quem falou pra vocês que eu sou cadeirante? Então vocês estavam me respeitando porque eu era cadeirante, mas ninguém me perguntou se eu era cadeirante. E como eu consegui, e por que eu estava na cadeira de rodas. A gente tem que entender um pouquinho como funciona isso. Não é respeitar a pessoa porque ela chegou ali, é um cadeirante, vamos dar aula com ele, né? Não é isso. É entender o que ela faz, saber por que ela está ali. Lógico que você não vai ser evasivo, vai perguntar, nossa, o que aconteceu com você? Por que você está assim? Mas você vai chegar assim, devagar, vai entender, explicar. É aquilo que eu falei para vocês. A pessoa com deficiência, ela se esconde, ela não quer falar com você. Ela tem medo, né? Exatamente. Ela seja bem acolhida, ela deixa de ter medo. Que ela não deveria. É que nem com negócio de olho, eu esqueci o nome. Teve uma vez que a gente tava na eletiva, na eletiva do coisa mesmo, e a Pro fez essa experiência com a gente do olho tampado Sim. e do olho aberto. E, tipo, foi esquisito porque a gente teve que descer as escadas e tudo mais, e a gente não sabia se confiava mesmo no amigo. Exato. Ou tudo mais. Imagine pra uma pessoa, tipo, que não enxerga, chegar numa escola nova, onde ninguém te conhece, onde ninguém sabe nada, e, tipo, o que eu faço, entendeu? Imagina como a mente da pessoa fica. E aí, assim, né, a gente quando trabalha com pessoas com deficiência visual, a gente fala do mapa mental, né? Você é criada num lugar a vida inteira, que você conhece, mesmo que você nunca viu. Você chega numa escola igual essa aqui, gigante.
Aí ela vai precisar de quê? De uma pessoa para estar acompanhando ela. Sim. E onde que fica a individualidade dela se essa pessoa Não quiser, né? E outra, não entender o limite. Vai ter uma hora que eles falam assim, não quero que você fique perto de mim. Eles falam isso. Nossa. Porque parece que a pessoa trata ele como se fosse um incapaz. Então a pessoa que está do lado, ela também tem que entender que aquela pessoa tem o momento dela. Sim. E ela tem que ser sensível a esse ponto também. E todos os esportes que a gente fala com pessoas com deficiência, principalmente a pessoa com baixa visão ou visão nenhuma, né, a pessoa que a gente fala no popular cego, eles têm esses guias. Esses guias são os olhos deles. Mas são os olhos até certo momento, né? A gente tem que deixar ele também pensar, sentir e mostrar pra gente o que ele tá querendo de verdade. Né? Sim. Mas a professora que fez isso com você está de parabéns, porque isso aí todo mundo deveria passar e sentir um pouquinho De como é, né? de como é. Não é a mesma coisa, lógico, mas a gente começa Tem a ter uma um pouquinho, noção. E a empatia com a outra pessoa, o respeito. Daí você começa a se colocar no lugar dele, né? Aprende. Sim. Vocês já pensaram, por exemplo, se tem uma pessoa nessa escola cadeirante, vai ter aula no andar de cima. Ela sobe, todo mundo foi embora. Ela é a última a sair da sala. Como que ela desce? Verdade. Como que fica? Então é difícil. Então, acho que essa questão da atividade pra todo mundo se pôr no lugar, assim, da pessoa, não devia ser o que se pega um dia específico, assim. Eu entendo que a professora Camila fez, que foi no dia deletivo e tal. Mas devia ser com todas as pessoas, assim, todas as escolas. E, sei lá, esporadicamente, assim, do nada. Porque isso aí não vai fazer as pessoas irem com um pensamento de não sei o que, já vamos pra essa aula chata de fazer coisa de deficiente, não sei o que. Isso aí eu acho que devia ser algo espalhado globalmente, né? Então, mas eu concordo com você, devia ser espalhado geral. Mas é aquilo, começamos pequeno pra gente chegar grande. Então, por exemplo, imagina, você começa dentro da sua sala com 5 pessoas, monta um grupinho, igual vocês montaram aqui a rádio. Olha quantas pessoas querem estar com vocês aqui. Tudo começa pequeno e faz assim. Verdade. Imagina vocês montando um dia da pessoa com deficiência dentro da sala de vocês. Pensam numa deficiência e vem tentar viver aquele dia. Todo mundo vai passar na sala e vai falar assim, putz, só tem maluco nessa sala. Essa é verdade. Aí quando vocês terminarem, vocês mostram a proposta do que era. Isso aqui que vocês têm, esse programa que vocês têm, é a voz de vocês, é a voz da escola. Aqui representa tudo. E aqui é tudo o que tem de melhor. O que tem de ruim a gente deixa lá pra fora. É isso. Tem mais uma pergunta aí, ô Bernardo? Ou não? Bom, mas agora... Eu ia mudar um pouco o foco desse assunto. Pode ser. Não sei se você se aprofundou muito nesse negócio de professor e tudo mais. Você falou sobre um pouco. Se falou um pouco mais, né? Você é professor de quê? Bom, sou formado em Educação Física, sou pedagogo também. Hoje dou aula de Educação Física, né, aula de Pensamento Computacional. Tenho o meu grupo das minhas repórteres, né, que eu também chamo de imprensa jovem, né, na escola que eu trabalho. Além do badminton, do parabadminton. Gosto muito de atletismo, gosto do futebol, louco pelo meu timão. Somos dois. A cara dele. Agora eu que fiquei aqui Sozinho. em desvantagem. As pessoas mais espertas torcem pro Corinthians. Nossa, é verdade. Não, é que minha nota dizem. Olha, o que você tá querendo dizer com isso? Eu me referi a você. Bernardo. Tá falando de mim. Bom, mas assim, eu falo que hoje a gente, assim como a professora Camila, né, a gente tá no lugar que eu sempre quis ser professor. Eu não sei a professora Camila, mas eu sempre quis ser professor de verdade. Desde moleque fui professor de Senai, fui professor de diversas coisas, né? E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser isso. É paixão, né? É paixão. E assim, dependente, sempre do pequenininho pro grande, apesar que os pequenininhos acabam com a gente, né? Mas trabalhar com vocês, da idade de vocês, é fenomenal. É muito bom também. Então, eu fico imaginando. Cuidar do meu irmão já é uma coisa que me cansa ali. Já é algo muito difícil
ali, porque daí tem que entender, às vezes até o que ele fala muito rápido, tem hora. Você imagina cuidar de 30, Então, 45. E aí que a gente tem que se colocar no lugar do próximo, né? Exatamente. Mas é isso, gente. Finaliza aí. bom, eu acho que a gente falou tudo que a gente tinha pra falar aqui já. Eu gostaria de agradecer mais uma vez sua participação, professora. Foi um encontro muito legal esse que a gente teve hoje. Aprendi bastante também. Conhecer, né? Bastante. É. E agora nós nos despedimos de mais um podcast, né? Da próxima vez vai ser o Sportcast na próxima quarta. E nos vemos lá. Falou! Tchau, gente. Tchau, obrigado.